Eu quero falar hoje sobre Gesimiel. Este homem descendente de Simeão. Simeão, uma das 12 tribos de Israel. Tribos essas que derivam de Jacó. Nós podemos falar, e não é muito comum falar tribos de Jacó, nós falamos tribos de Israel, mas poderíamos sim falar tribos de Jacó, porque Jacó e Israel são a mesma pessoa. Nós, evangélicos, e neste ponto também os católicos, também os judeus, dizemos que somos filhos do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele: através de você eu farei muitas nações. Abraão se pergunta: como será isso? Deus fala: olha para as estrelas, comece a contá-las. Abraão diz: eu não consigo contá-las. E Deus diz: esta será a sua descendência. Quem está comigo até aqui, diga amém. Amém. Por isso nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Abraão tem um filho chamado Isaac com Sara, já na sua velhice. Quando Deus promete a Abraão que vai dar a ele um filho, Sara sorri. Mas não é um sorriso de alegria, é um sorriso de deboche. Ela pensa: veinha, como estou, impossível. Para que as coisas aconteçam também não posso contar muito com Abraão. Abraão está bem velhinho, ele já não é mais o mesmo. Mas Sara dá à luz a um filho chamado Isaac. Abraão tem um outro filho chamado Ismael. Mas Deus decide que a linhagem de Abraão seria através de Isaac. Isaac é pai de alguns filhos. 2 deles, Esaú e Jacó. Esaú vende a sua primogenitura a Jacó. Deus decide que a linhagem de Abraão, que foi decidida entre Ismael e Isaac, que seria Isaac, é decidida agora que será através de Jacó e não de Esaú. Jacó tem 12 filhos. Alguns filhos com Lia, a sua primeira esposa, alguns filhos com Raquel, e 4 filhos, 2 com uma serva de Lia e 2 com uma serva de Raquel. Quantos entenderam, digam amém. Vocês precisam prestar atenção. Dentro desses 12 filhos, começam a existir 12 tribos. Ou seja, 12 famílias que começam a ocupar território. Lá na frente, Josué determina que Judá se tornaria uma das tribos, e dentro da tribo de Judá fosse cedido, doado, entregue uma parte das terras a Simeão. Antes disso, a tribo de José, nós não ouvimos falar. José é filho de Jacó. Porque José recebe um negócio chamado unção dobrada. E a tribo de José se torna 2 tribos, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim tem terra, Manassés tem terra, Dan tem terra, Naphtali tem terra, todos os filhos de Jacó têm terra. 2 filhos dele não tem. Diga comigo, tem 2 filhos de Jacó? Não, precisa ser bonito, assim ele não vai voltar aqui nunca mais. Fala, tem 2 filhos de Jacó que eram sem terra.
Um deles é Levi. A tribo de Levi não tem terra. E é por isso que as outras 11 tribos trabalham para sustentar os levitas. Porque eles eram ocupados com o sacerdócio. Ocupados com o que era sagrado. As 11 tribos trabalhavam para que na hora do culto estivesse tudo pronto. E quem cuidava disso eram os levitas. Biblicamente, isso não é doutrina. Entenda isso, em nome de Jesus. Isso não é doutrina. Ou seja, isso não é ensinamento. Mas, biblicamente, é o povo que trabalha para manter o altar. Não deveria ser um espanto. Mas hoje é um problema. Porque 83% dos cristãos ao redor do mundo nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Servem a Deus por osmose. Servem a Deus pelo que ouvem. Servem a Deus porque é a cultura da casa. Servem a Deus, mas não conhecem o Deus que Ele é. E a Bíblia diz: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. 100% dos problemas que eu tenho como pastor é por causa de gente que não lê a Bíblia. Porque crente que lê Bíblia, irmão, é uma benção. Crente que lê Bíblia não fofoca. Crente que lê Bíblia não inventa história. Crente que lê Bíblia não manda indireta em Instagram. Crente que lê Bíblia não causa tumulto. Crente que lê Bíblia não fica endemoniado. Crente que lê Bíblia, ele é dizimista, é ofertante. Crente que lê Bíblia, quando ele vê um problema, ele começa a orar. Crente que lê Bíblia, ele começa a frutificar os frutos do Espírito. Nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. Hoje vai ter pouco, glória a Deus. Nós não entendemos que Deus faz com que o desejo do coração de Abraão, que sabendo que Melquisedeque vai visitá-lo, e Abraão fala: da riqueza que eu possuo, eu quero tirar a 10ª e entregar para este homem que vem me visitar. Quem sou eu para receber um homem de Deus na minha casa? Deus sonda o coração de Abraão e fala: do coração de Abraão eu tirei uma lei para vocês. Levi não tem terra, então vocês vão trabalhar para eles. Josué pega este princípio de Deus e fala: Judá tem uma terra muito grande, então uma parte da terra de Judá será dada a Simeão. Simeão agora não tem terra, mas ele tem um pedacinho da terra de Judá. Alguém aqui já morou na casa da sogra? Eu já morei. O Mateuzinho morou. Varão, quase que eu falei. Tem alguém que morou na casa da sogra? Levanta a mão sim. O Edson morou também. Casa da sogra é uma bênção. Você não paga aluguel. Cafezinho da manhã está lá na hora. Você não levantou a mão por quê, varão? Você tinha que ter levantado a mão. Mas a casa da sogra não é a sua casa. Nos Estados Unidos é comum a gente morar de favor na casa dos outros. Por melhor que seja a recepção, lá não é a sua casa. Josué determina que Judá entregue uma parte da terra a Simeão. Mas Simeão sabe que essa terra não pertence a ele. Abra sua Bíblia aí, se você puder. 1 Crônicas, capítulo de número 4. E o versículo de número 38. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. Para aí.
nós estamos vendo os descendentes de Simeão, que foram chamados para ser príncipes, e aqui está passando muitos anos, várias gerações, e eles chegaram na entrada da cidade de Gedor, que é o oriente do vale, porque estão buscando pasto para os seus rebanhos. Próximo. E acharam pasto fértil e bom. Você está se identificando aí com essa história? E a terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Para aí. Esse Cão aqui não é o diabo. Este aqui é Cã. Mas na tradução em português é Cão. Os descendentes de Cã tinham habitado uma terra que eles acharam, e a terra era espaçosa, descansada, estava tudo bom ali. 41. 40, isso. E achar, não, 41. Próximo. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Para aí, fecha o teu olho e diga depois de mim: a terra que Deus me deu. Não, tem que ser profético, irmão. A terra que Deus me deu precisará ser conquistada com guerra. Para de achar que Deus vai te dar tudo de mão beijada. Estes que estão descritos, os Ezequias, rei de Judá, derrubaram as tendas, destruíram totalmente o dia de hoje e habitaram no lugar. 42. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi. 43. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Quem são esse povo? Volta lá no versículo 24. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Próximo. Cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibissão, de quem foi filho Misma. Próximo. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho de Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba e em Moladá e em Azar-Sual, e em Bila e em Ezen e em Tolade, e em Betuel e em Ormá e em Ziclaque, e em Bet-Marcabote e em Hazar-Sussim, e em Bet-Biri e em Saarim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Messodabe e Janleque e Jossa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jaacobá, e Jeosaías, e Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaías.
Estes são os descendentes de Simeão. Todos ali são nomes comuns. E só um nome tem um significado. E o nome é Gesimiel. Aí, eu quero que você me acompanhe. Eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento que eu. Quando a Bíblia fala de genealogia, fica meio confuso na nossa cabeça. E esse gerou aquele, que é pai daquele, que é filho daquele. Aqui a Bíblia está dizendo todas as cidades que eles passaram. Eles quem? Os descendentes de Simeão. Quem é esse Simeão? Filho de Jacó. E o que estava acontecendo? Ele não tinha terra. O povo ficava para lá e para cá, porque quando tinha ali o censo, falava assim: de quem que você é filho? Eu sou filho de Simeão. Então você não pode ficar aqui, porque essa terra não é sua. Vai para junto da sua família. E eles ficavam de um lado para o outro. Deus te trouxe aqui neste culto hoje para dizer a você: Ele te fará criar raízes, e você vai parar de andar de um lado para o outro sem saber o que fazer na América. Deus estabelecerá a tua vida neste lugar. Tem alguém que recebe esta palavra? Ou será que eu não estou pregando para ninguém aqui? Será que só eu me senti perdido na América? Quando eu cheguei aqui não existia aplicativo. E eu cheguei no ano de 2014, não existia Uber. Não existia ligação por WhatsApp. Não tinha como fazer entrega no Nordeste. E falaram para mim: aqui para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar na construção e no frame. Ou então, em New Jersey eles falavam assim: você vai ser o preguiçosão, vai trabalhar de limpeza com alguma mulher. Não existe outro tipo de trabalho. Eu falei assim: eu sou de Diadema, mano. Eu vou para a construção e vou arrebentar lá. É lá que está o dinheiro, é lá que eu vou. Quando eu cheguei lá, eles falaram para mim: fica aqui embaixo hoje, que você está chegando. E vai trazendo só os 2x4 para nós. Eu peguei 5 2x4 e falei: eu vou mostrar para esses caras como é que faz. Quando eu peguei um monte de lá, estava lá em cima, já começaram a rir. Eu falei: por que vocês estão rindo? Veio outro rapaz chamado Gerson, que a gente chamava ele de Tim. Pegou 12. Levando assim. Eu falei: eu vou colocar pelo menos 10. Né? Vou perder por 2. Irmão, não conseguia nem equilibrar 8. Paramos para almoçar. 2 da tarde. A gente estava trabalhando. Um tiozinho, velhinho, crente. Estava pregando em cima do 2x4. Pegando, pá. Caiu no chão, levantou e falou: aqui não, Satanás. Eu não vou morrer não. E eu fui desesperado falar com ele. Falei: o que aconteceu? Ele falou: caí, mas cair aqui é melhor, acontece toda hora. Falei: Jesus, não vai dar para mim. Encostei no irmão da igreja que tinha uma empresa de limpeza. Falei para ele: irmão, não dá para levar eu na limpeza não. Eu vi o irmão caindo lá, rapaz. Se eu cair, eu não levanto mais. Ele falou: dá para te levar, mas eu pago $20 por escritório que você limpa. E eu só começo a trabalhar às 10 da noite. Eu estava ainda sozinho na América. Eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer? E a gente não lembra, quando essas coisas acontecem, a gente não lembra que a gente tem um Deus que Ele nos chamou para estabelecer a nossa casa.
A palavra de Deus diz que a terra que você planta, a planta do seu pé, Ele te dá ela por herança. Eu quero saber se eu estou pregando para quem acredita nessa palavra hoje. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. As janelas do céu se abrirão sobre a tua casa. Deus estabelecerá você em um único lugar. Eu comecei a pensar, eu falei, eu sou fraco demais, eu não consigo definir o que eu vou fazer. Passou alguns anos e eu comecei a ver que isso é um comportamento de quem não tem terra. O povo de Simeão, eles moraram em vários lugares. Conseguiram se estabelecer por um tempo em 5 cidades. Mas a história deles é ir de um lado para o outro. Eu creio nesta palavra que eu estou pregando. Tem pessoas aqui que ainda estão pensando se fica na América, se volta para o Brasil, se muda de cidade, se muda de igreja, se muda. Não vai mudar. Deus vai te estabelecer. Eu sinto Jesus aqui. De todos os descendentes que falam ali, Deus fala um nome, que é Gesimiel. Gesimiel significa Deus estabelece. Brasileiro tem um grande problema na América. Vive pensando na próxima mudança. Cadê o Rafael e a Arcla? Estão aqui. Mudaram ontem. Aí o Mateus ajudou ele a fazer a mudança. A Gisele falou que ele chegou em casa e falou assim, ó, se precisar mudar, ele já fica pensando na próxima mudança. Para todo imigrante que chega, que eu aconselho, eu falo assim, olha, escolhe a sua casa e fica lá pelos próximos 5 anos. Porque quando você não se estabelece, você não consegue crescer. É contra a lei da natureza, irmão. Por isso você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Isso é para tudo na vida. O povo de Simeão não conseguia estabelecer nada, porque eles não sabiam se eles estariam ali naquele lugar no próximo dia. Vocês não, que vocês são crentes. Mas tem gente que está nos Estados Unidos e vive uma vida comedida na América, inflando a conta do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e fica feliz da vida de chegar em casa 10, 11 da noite, abrir o aplicativo do Banco do Brasil e ver um montão de cifra lá. Tem gente que ainda não alcançou bênçãos na América, porque Deus, sondando o teu coração, não enxerga uma clareza de decisão. Me ajuda a pregar, se Deus estiver falando com você, dá pelo menos um amém. Eu sei que você já viu imigrante que chega em Mela, vai e começa. Não, na Flórida é melhor. Eu vou para a Flórida. Chega lá, reclama do calor. Fala, não, vou para Boston. Boston é melhor. Vai para Boston, reclama do frio. Irmão, quem não tem terra, quem não se estabelece, não vai ter firmeza de propósito. Não vai conseguir. O passo número 2. Vocês não, mas tem crente que deixa o céu maluco. Faz campanha de oração e ora. Não, Jesus, abre a porta para mim aqui. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me dá o inglês. Senhor, me abençoa. Jesus, me ajuda. Daqui 2 semanas ele muda a oração. Fala, não, Senhor, me deixa ir para outro lugar. Senhor, abre a porta lá. Eu ouvi que lá está melhor. Tem anjo que saiu do céu com a tua bênção no dia que você mudou a oração. Deus assoviou para ele e fez, volta,
Porque essa bênção era da oração que ele estava fazendo antes. Porque você ainda não colocou o seu coração no lugar certo. Irmãos, eu corro um risco nesta pregação, de você colocar no seu coração que o seu tempo aqui nesta igreja acabou. Se acabou, irmão, se Deus falou com você, vai em paz e Deus em tudo te abençoe. Mas não fique um dia mais, nem em Maryland, nem nos Estados Unidos, nem na ADW, nem na sua casa, nem em lugar nenhum, sem colocar o teu coração e sem declarar na tua vida: será o tempo de Jezimiel, Deus vai me estabelecer. Só aqueles que sentem Jesus como eu sinto nessa noite, adore ao Senhor. Nós estamos sempre sendo levados à mudança. Eu também não estou cego. A vida do imigrante é muito incerta. Muito incerta. Nós podemos estar aqui, ser deportado amanhã. E eu digo nós porque Green Card não livra ninguém de ser deportado, não. Nós podemos estar aqui e receber uma grande proposta financeira. E é difícil crente que recebe boa proposta financeira falar assim: eu não vou porque Deus me quer aqui. É difícil. Mas você, não é você, sou eu. Vocês são mais crentes que eu. Você pode receber uma notícia e ter que voltar amanhã para o Brasil. Então, quantos concordam comigo que é muito difícil de se estabelecer? Quantos concordam? Mas nós estamos vendo uma história de um povo que Josué determinou para Judá. Falou: Judá, um pedacinho da terra você vai dar para o povo de Simeão. Depois da ordem de Josué, eles rodaram em muitas cidades. E eles conseguiram se estabelecer por um tempo em 5 cidades apenas. Eles eram nômades. Cutuca o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim, fala: repreende hoje o espírito de nômade. Deus não te chamou para ficar mudando. Deus te chamou para estabelecer-se. Tem alguém que sente Jesus nessa palavra? É engraçado que quando Deus diz para eles: olha, eu não tenho terra para vocês não. Irmão, é tão mais simples quando Deus quer nos abençoar, não é? Deus fala assim: ó, toma. E Deus é poderoso, irmão, para fazer tudo. Um dia me perguntaram: por que você não prega que Jesus pode dar 1 milhão para a pessoa? Eu falei: eu acredito que Deus pode dar. Mas se Deus der 1 milhão para muito crente, nem aqui ele vem mais. O Edson falou: eu sou um. O Edson falou: já bloqueei. Você fica, seja Jezimiel. Deus pode fazer todas as coisas. Tem alguém que acredita que tem algo difícil para Deus? A Bíblia diz: haveria coisa difícil para Deus? Não há. Lucas 1,37, para Deus não há impossível. Mas é engraçado que para Simeão, ou para os seus descendentes, Deus diz: eu não tenho terra para vocês. Eu tenho luta. Se vocês lutarem, vocês conquistarão. Essa parte do texto me chamou a atenção. Os Estados Unidos dedicou bilhões de dólares em um negócio chamado cultura cinematográfica, em que eles venderam a imagem para o mundo de que todos os super-heróis tinham as cores da bandeira americana e de que os Estados Unidos pode ser a terra dos seus sonhos. E nunca foi. Pastor, eu conheço um cara na minha cidade que veio para cá e ficou milionário. Enchia a garrafinha de água na torneira, morava em casa com mais de 30 pessoas. Até eu e você fica rico assim.
A realidade da imigração de brasileiros da década de 80 até o início dos anos 2000, antes do atentado do 11 de setembro, a realidade era essa. Brasileiro comia 3 hambúrgueres por dia, porque era $1. Brasileiro não comprava nem água no Walmart. Brasileiro não andava com telefone de última geração. Não andava com carro do ano. Trabalhava de sol a sol e mandava o dinheiro para o Brasil. Esse era o sonho americano que eles estavam vivendo. A grande maioria deles. A maioria não quer dizer todos. Nelson Rodrigues nos trouxe uma lição muito importante. A unanimidade é burra. Não existe unanimidade nem mesmo em exemplos. Mas a grande maioria vivia dessa forma. Depois da imigração teve uma mudança. O homem vinha, ficava aqui por um tempão. Quando melhorava um pouquinho, trazia a esposa e deixava os filhos. Eu conheço uma família que o filho está no Brasil há 28 anos. Nunca conseguiu visto, nunca veio para os Estados Unidos e os pais nunca voltaram. De 2008 para cá, a imigração mudou de novo. Agora a família migra junto. Daí fica muito mais difícil. Eu e o Iago sabemos bem. Quando você é pai de um, é uma dificuldade. Pai de dois, 2 dificuldades. Pai de 3, 3 dificuldades. E o Iago está caminhando para a 4ª dificuldade. E isso fica cada vez mais difícil de nós estabelecermos as nossas raízes. Eu cheguei em Miami, fui para New Jersey, de New Jersey vim para Maryland. Em 12 anos, você muda 3 vezes no mesmo país. E nos Estados Unidos tem uma especificidade que quando você muda, você começa do zero. E nós temos dificuldade de estabelecer raízes. Tem pessoas que eu aconselho e falo, olha, você não tem amigos porque você está aqui há pouco tempo. É uma maluquice, eu não sei o que a psicologia diz, mas imigrante tem mania de colocar foto de gente que ele está andando 1 ano. BFF, Best Friend Forever. É por isso que as nossas decepções são cada vez mais profundas. Porque nós temos a necessidade de estar com pessoas. E o imigrante está debilitado. Porque ele saiu da terra dos pais. Ele deixou a casa, deixou o trabalho, deixou a família. E toda a história que você conhece. Nós não conseguimos estabelecer raízes com amizade. Nós não conseguimos estabelecer raízes em igreja. Eu decidi começar a falar sobre a igreja de imigrante porque eu vi que na igreja de imigrante, um desentendimento que você tenha com um pastor, com alguém da igreja, você fala, vou sair da igreja. Eu estou em Maryland há 11 anos. Eu conheço famílias que estão na 7ª igreja em 11 anos. Pastor, o senhor é contra mudar de igreja? Não. Agora, eu acho um movimento imbecil. Porque você vai sair de uma igreja que tem problemas e vai para outra que também tem problemas. Meu avô, pastor Francisco Herculano, dizia,
O dia que você achar a igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar ela. Meu avô dizia isso porque não existe a igreja perfeita. Nós não conseguimos criar raízes. Tem alguém aqui hoje que está me ouvindo e já fez mais de um trabalho nos Estados Unidos? Nós temos aqui os americanos trabalharam. E se você tivesse se dedicado a entender a primeira profissão que você fez e ficasse lá? A bênção da América está na constância, está no enraizar-se. A tribo de Simeão vagava de um lado para o outro, às vezes obrigado, e quando você é obrigado a fazer algo, não tem o que fazer, você tem que ir, tem que mudar. Agora o problema do nomandismo é que isso vira uma cultura. Aqui nós quase não vemos, mas quem lembra dos ciganos no Brasil? A cultura deles é de não ter casa. Eles vão andando são andarilhos, andam de lado para o outro e não se estabelecem em lugar nenhum. Eu tive aqui, talvez ele assista, o Charles, um beijo Charles e Fran. O Charles é circense desde criança. E o Charles, quando veio para a igreja, ele conversando comigo, ele falou: pastor, eu quero vir para a cidade. Eu ouvi aquilo, eu falava: como assim? Falei: será que ele está falando na cidade de Silver Spring? Falei: não, mas aí é normal, você vai lá no Pepper Tree, aluga uma casa. Ele: não, pastor, é porque eu nunca vivi na cidade. Eu falei: não, eu também nunca vivi aqui, eu vim do Brasil, aí fui para New Jersey, aí parei aqui agora. Ele: não, pastor, você não está entendendo, eu nunca vivi na cidade, eu sou circense. Eu falei: oxi, você faz circo na lua? Porque... Ele falou: não, pastor, porque o circense, ele vive o mundo dele. A gente não paga aluguel, a gente não paga água, a gente não paga nada. A gente está lá enquanto o circo está lá. Quando o circo acaba, eles vão para outra cidade, nós pega tudo junto e vão para outra cidade. Eu nunca me estabeleci em lugar nenhum. Se o Charles estiver assistindo, os irmãos podem entrar no Instagram dele e perguntar para ele. O dia que chegou a conta de luz na casa dele, ele falou: pastor, como assim? Eles cobram para dar uma luz para você? Eu falei: Charles, você está doido? Ele falou: não existe negócio de pagar a conta de luz. Eu falei: só no circo que não, varão. Aqui tem que pagar, filho. Acendeu a luz, o dinheiro já está indo embora. Porque o nômade não consegue entender nada, porque ele não está enraizado. Eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus está falando a muitos corações aqui. Você ainda não encontrou o propósito da sua vida, porque você ainda está com o espírito de nômade, você não se enraizou. Mas hoje eu prego uma palavra, e se eu pudesse denominar a noite de hoje, eu quero declarar sobre a tua vida: esta noite é noite de Jezimiel para você. Deus vai estabelecer as suas emoções, Deus vai estabelecer a tua casa, Deus vai estabelecer o seu trabalho, Deus vai estabelecer o teu ministério, Deus vai estabelecer a tua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor falou hoje que Abraão é um exemplo para os imigrantes, porque Deus mandou ele sair. Deus mandou ele sair, mas ele não viveu saindo não, irmão. Um dia ele se estabeleceu. Existe uma grande diferença de ser guiado pelo Senhor e ser instável. Nós falamos com muita facilidade: pastor, eu vou fazer isso porque Deus falou comigo. Eu estou pregando para pessoas maduras aqui. E por causa do tempo que nós estamos vivendo, eu não vou citar a igreja como exemplo. Vou citar a América. Tem gente que chega nesse país e fala: pastor, Deus me trouxe para cá. Pastor, quando eu entrei lá no JFK, pastor, que as portas se abriram, foi um cumprimento da promessa.
O profeta virou para mim e falou assim: quando tu chegar naquele lugar, as portas vão se abrir. Aí ele chegou, parou na frente, o aeroporto abriu a porta e já achou que era cumprimento da promessa. Não, é porque a porta é automatizada. Na primeira dificuldade ele fala: pastor, eu vou embora, eu não consigo mais. Irmão, Deus não falou para você que vai te abençoar aqui? Deus não foi Deus que trouxe você para cá? Não, mas eu senti agora que não é, pastor, eu que não. Irmão, não precisamos parar com esse negócio de Deus falou, Deus. Irmão, quando Deus fala, as coisas se cumprem. Olha o que aconteceu com o povo de Simeão. Deus falou assim, ó: olha, eu não tenho terra para vocês, vocês precisam lutar para conquistar. Quando eles chegaram lá, estavam descendentes de Cã lá. Eles falaram: Deus nos deu essa terra, se tiver que matar você, nós vamos matar, porque eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Irmão, espanta esse espírito de fragilidade, esse espírito covarde. Para de achar que Deus não vai cumprir. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. As promessas ainda estão de pé. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Quem vive mudando nunca cria raiz e luta contra a lei da vida. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, ela demora mais para aparecer, porque ela cresce primeiro para baixo. Eu quero profetizar na sua vida de olhos abertos. Talvez você não está vendo resultado nenhum nesse tempo todo que você está na América. Deus está te estabelecendo. Você está crescendo para baixo, mas vai florescer. Você e a sua casa serão como uma árvore plantada a ribeiros de água. O próximo verso diz: aquela que dá o seu fruto na estação própria. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje é noite de Jezimiel. Deus vai te estabelecer neste lugar, e hoje acontece na tua e na minha vida. O tempo de frutificar chegou. Eu sinto a presença de Deus para dizer: o tempo de frutificar chegou na minha e na tua vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Jezimiel significa Deus estabelece. Talvez hoje seja necessário você fazer uma viagem de volta ao tempo e lembrar de horas ou dias antes da sua chegada na América. E lembrar daquilo que te motivava a acreditar que os Estados Unidos seriam um tempo novo na tua vida. A imagem mais forte que eu tenho na minha mente é da minha mãe na janela do apartamento que ela morava, me dando tchau, e eu entrando no carro. Quando eu entrei, a Grazi perguntou: a sua mãe não vai? E alguns minutos antes eu tinha ouvido a minha mãe dizer: filho, eu não consigo ir lá. A mãe vai ficar aqui, orando para que isso seja um projeto de Deus. Mas eu não vou lá. Eu me lembro de ficar perto da Grazi, das meninas, do meu pai. E quando eu virei aquela curvinha tão dolorosa do aeroporto de Guarulhos, o meu pai disse que a Mari era pequenininha e disse:
pai, me espera lá nos Estados Unidos. E eu não falava nem hi nem bye. Era a minha primeira vez que eu ia voar mais de 8 horas na minha vida. E eu sentei do lado de uma tiazinha. E as primeiras 4 horas eu só chorava. E ela me cutucou e falou: você está bem? Eu falei: não, estou tranquilo. Ela falou: está indo embora para os Estados Unidos? Eu falei: Jesus, será que essa mulher é da imigração? Eu falei assim: não, estou indo para a casa do meu tio. Ela falou: seu tio deve ser ruim, porque você está chorando faz tempo. Aí eu falei para ela: olha, eu acabei de deixar minha mulher e minhas 3 filhas. Aquela mulher virou para mim e disse: você crê em Deus? Eu falei: creio. Ela falou: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sei que essa história não é exclusiva minha. Eu sei que você também teve medo de estar neste país. Eu sei que você, talvez, durante essa semana, durante esse mês, durante este ano, você está pensando que talvez não tenha valido a pena mudar para os Estados Unidos. Mas quando Deus move pessoas, é porque Ele tem um propósito. Hoje é noite de Jezimiel. Deus vai te estabelecer neste país. Mas pare de procurar lugar. Cutuca o irmão que está com o seu lado e diga para ele bem baixinho, fala: para de procurar lugar. É aqui que Deus quer te abençoar. Quem vive procurando lugar nunca descobre o propósito. O grupo de louvor já pode vir para cá para dar a impressão que está acabando. Quem vive procurando lugar nunca descobre o propósito. Quem vive procurando lugar nunca descobre o propósito. Quem vive procurando lugar nunca descobre o propósito. Quem vive procurando lugar não descobre propósito. Você vai viver igual o povo de Simeão. Um dia você vai estar num lugar, outro dia você vai estar em outro. E Deus deu uma ordem para este povo: vocês querem uma terra? Dominem a terra. Para dominar, existem guerras que você vai ter que viver. Brasileiro é excelente para criar ditados. E um ditado que eu criei para mim, na minha cabeça, assumi ele como uma bênção para a minha vida: eu estou aqui, os incomodados que se retirem. Irmão, eu estou com Jezimiel. Eu estou num lugar que Deus está me estabelecendo. Eu não vou mover nem para a direita nem para a esquerda. E quem se levantar contra, não vai se levantar contra mim, vai se levantar contra o projeto de Deus. E quando se levanta contra o projeto de Deus, pode ser o diabo, pode ser o leão, pode ser a fornalha, pode ser o gigante. Na própria Bíblia diz que todas as vezes que alguém se levantou contra o desejo, o propósito, o designar de Deus, este gigante caiu, o leão jejuou, o fogo não queimou, porque passarão os céus e a terra, e a palavra de Deus vai se cumprir, a promessa vai chegar, Deus vai te estabelecer. Se coloque de pé. Pastor, mas você não acredita que Deus move pessoas? Sim, Deus move. A Bíblia mostra isso. Mas a mudança que é dirigida por Deus, ela é a mudança de Jezimiel. A mudança que estabelece. O objetivo de Deus não é que você fique inquieto, que você fique perturbado. Eu creio que o Espírito Santo vai arrancar de você hoje a sua preocupação. Tem alguém que recebe essa palavra? Eu creio que hoje, através desta palavra, Deus vai arrancar de você essa inquietação. Você querendo saber como é que vai ser o amanhã. Meu irmão, domina esta terra. Eu creio que através desta palavra é noite de Jezimiel, e você vai aprender a falar o idioma deste país. Deus vai te entregar a América. Receba esta palavra hoje.
quero chamar os obreiros aqui. Mas vem com fé. Tem que acreditar na palavra. Existe momento que Deus manda sair. Sim, existe. Mas existe momento que Deus diz: agora fique aqui. Crie raízes. Edifique. Plante. Sirva. Gere frutos. Hoje é dia que Deus está te dizendo isso. E eu quero te encorajar você a acreditar nesta palavra. Porque hoje é noite de Jezimiel. Deus vai te estabelecer. Eu pedi para os obreiros estarem aqui. E eles vão orar e ungir todas as pessoas que estão aqui. Os nossos músicos também, aqui, os cantores. Enquanto o grupo de louvor vai cantar. Temer por quê? Você sairá daqui nesta noite revigorado. Você sairá daqui renovado pela presença de Deus. Não há o que temer. Hoje é noite de Jezimiel. Deus vai estabelecer a tua casa. Deus vai estabelecer as tuas emoções. Deus vai estabelecer o seu casamento. Deus vai estabelecer os teus projetos. Deus vai estabelecer o teu ministério. Deus vai estabelecer os seus sonhos. Deus vai estabelecer a tua empresa neste país. Em nome de Jesus, creia nesta palavra. Em nome de Jesus, creia nesta palavra hoje. Creia que hoje é noite de Jezimiel. E receba hoje, em nome de Jesus, o estabelecer de Deus na tua vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Eu sinto a graça do Espírito Santo nesse lugar. Se você sente esta presença, manifesta aí. Erga a tua voz, erga a tua mão e adore ao Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Creia nessa palavra em nome de Jesus. É noite de estabelecimento. Deus vai estabelecer o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu sinto a graça de Jesus aqui.